vai agariar com 1000 anos de experiência. Agora vocês imaginam o diabo, que é um ser poderoso, que é um ser celestial, um ser poderoso, ainda com toda essa quantidade de anos que ele tem. Então não brinque com o diabo, irmãos. Se apegue com Deus. A Bíblia fala assim, nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. O diabo, ele tenta, irmãos, nos abater a todo tempo. Ele tenta nos derrubar a todo tempo, com as ferramentas que ele tem. Ele começa a nos analisar, ele começa a nos perceber. Ele sabe, irmãos, onde que é a nossa fraqueza. Então o que ele faz? Ele vai bater onde nós somos fracos. Ele não vai vir onde você é forte, onde você é valente. Ele só vai vir, irmãos, aonde você é fraco, onde você tem suas fraquezas. Cada homem tem uma parte que é fraca. E Davi era um homem forte. Davi, a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Mas qual que era a fraqueza de Davi, irmãos? Mulher. Qual que era a fraqueza de Sansão? Mulher. Qual que era a fraqueza de Adão? Mulher. Porque essas mulheres derrubaram esses homens de uma certa forma. Então, não existe, nós não temos forças, nós não temos poder em nós mesmos para resistir ao diabo. Então, não brinque, irmãos, com o diabo. E são nas pequenas coisas, e nos pequenos detalhes, que ele começa a trabalhar na vida da pessoa. Irmão, se o diabo ele colocar uma pedra gigante na sua frente, você vai parar e vai dar a volta. Mas se ele colocar uma pedra do tamanho de um alfinete na sua frente, você não vai enxergar e você vai trupicar. E aí onde mora o perigo. Por isso que eu estou sempre falando, nós não temos direito, nós como cristãos, nós não temos direito de fazer a nossa própria interpretação na Bíblia. Como a própria palavra de Deus fala que não existe profecia de interpretação humana. Todas as profecias foram dadas por Deus. A própria palavra de Deus, você não pode interpretar ela do jeito que você quer. Ah não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Não cabe a nós, irmãos. Não cabe a nós. Irmãos, muitas pessoas foram mutiladas, muitas pessoas morreram de formas terríveis. Nero pegava pessoas e colocava madeira dentro da pessoa e erguia e colocava a pessoa, embatumava as pessoas no betume assim e colocava na cidade e incendiava, e acendiam os cristãos e eles ficavam pegando fogo, dias pegando fogo naquela estaca. Para nós hoje temos a Bíblia, irmãos, nas nossas mãos, completinha. Muita gente morreu. Cristãos eram colocados em lugares e só colocava os leões 3, 4 dias sem comer, lançava os leões para comer os cristãos. Você já imaginou um leão comer o seu filho, comer a sua esposa, comer a sua família inteira e te esbagaçar, irmão? E hoje nós temos, irmãos, qual a perseguição que nós cristãos temos hoje? Nenhuma. Nós não temos perseguição nenhuma, irmãos. A única coisa que nós temos que fazer é obedecer a palavra de Deus. O governo não persegue a gente. O diabo, quando ele persegue a gente se pega com Deus, ele se afasta da gente. Hoje, o maior inimigo da igreja é a própria igreja. O maior inimigo da igreja, irmãos, é a própria igreja nos dias atuais. Então, irmãos, fique com a palavra de Deus. Se posicione, onde quer que você esteja, dentro da palavra de Deus. Coloque a sua vontade no centro da vontade de Deus, que Deus ele vai ficar muito feliz com você. E tudo ele vai fazer por você. Ele vai mover céus e vai mover terras por causa de você. Eu tenho um amigo chamado Pastor Carlinho, tenho muita comunhão com ele. E ele sempre fala que o Bispo Naldo, que já foi até meu bispo, ele sempre fala, comenta, até por uma certa brincadeira, que a Bíblia fala que um grande animal marinho, que muitas pessoas interpretam que é uma baleia, engoliu Jonas. Eu creio, mas se a Bíblia falasse que Jonas engoliu a baleia e a baleia ficou 3 dias dentro de Jonas, eu também acreditava. Irmãos, não cabe a nós interpretarmos a palavra de Deus conforme a nossa própria vontade. Olha, nesse tempo era assim, nesse tempo. Sim, como a Bíblia é um livro histórico, você tem que entender os costumes judaicos. Mas mesmo você se aprofundando nos costumes judaicos,
O que é verde na Bíblia é verde, irmãos. O que é amarelo na Bíblia é amarelo. O que é preto na Bíblia é preto. Não tem palavras que Deus vai colocar dentro da Bíblia para te enganar. Não tem isso. A Bíblia, irmãos, ela é correta. Se você não, mesmo que você não serve a Deus, mas se você pegar a Bíblia e começar a fazer o que a Bíblia te manda, você vai ter mais vida. Você vai ter vida em abundância. Você vai ter uma quantidade de vida, uma qualidade de vida melhor. Porque a Bíblia fala, irmãos, que o princípio da idoneidade cristã é fazer para os outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. Se você pegar um cidadão que não serve a Deus, mas que ele tem esse princípio como um princípio de vida, fazer para os demais o que ele gostaria que os demais fizessem para ele, irmãos, isso aí é uma frase que consertaria o mundo. Porque muitas das vezes a gente quer para nós, mas a gente não quer para os outros. E é esse um grande defeito da humanidade. Nós queremos o bem para nós e para a nossa família, mas e os outros e a família dos outros? Eu quero viver, mas e o outro não quer viver? Eu quero me alimentar bem, mas e o outro não quer se alimentar bem? Eu quero ter minha casa, mas e o outro não precisa ter a casa dele? Então é isso, irmãos, que eu falo. E é isso que nós temos que começar a entender. O cristão verdadeiro, irmão, ele tem que ter esse pensamento. Que você não tem que ser luz dentro da igreja que você congrega. Você tem que ser luz aonde há escuridão, irmãos. Você tem que ser luz aonde há escuridão. Porque se você é luz onde tem luz, não adianta nada, irmãos. Você está num ambiente claro, chega mais uma lâmpada. Agora você ser luz aonde há trevas, aonde há escuridão. Ó, irmãos, as trevas, quando chega a claridade, elas se dissipa. Se dissipa, irmãos. E é isso que está faltando hoje em dia na vida de muitos cristãos. Ser luz, mas não onde há luz. Ser luz aonde há trevas. Aleluia. Irmãos, nessa noite, nós vamos falar sobre o filho pródigo. É uma parábola que Jesus, nos seus discursos maravilhosos, como os discursos da Sermão da Montanha e os demais discursos, Jesus falava, irmão, conforme aquelas pessoas simples, aquelas pessoas do povo, para aquelas pessoas entenderem. Jesus falava muitas vezes por parábolas porque ele queria atingir um certo público. Muitas das vezes Jesus falava por parábola porque ele não queria que aquela grande multidão absorvesse aquilo que ele ia falar. Mas ele sabia que aquelas palavras dele estavam sendo escritas. Muitas pessoas que estavam observando ali, historiadores e pessoas inteligentes, estavam anotando aquelas coisas ali. E quando depois da sua morte, da sua ressurreição, e após ele subir para com o Pai, isso ia se perpetuar para sempre na terra. Jesus não foi filmado, irmãos. Infelizmente não tinha câmera naquela época. Mas o seu legado ele deixou em escritas. E hoje nós temos essas escritas aqui, ó. Graças a Deus. Graças a Deus nós temos essas escritas para saber como foi que o nosso mestre passou, o que ele fez. E Jesus, irmãos, ele falava. E muitas dessas pessoas absorviam, depois eles divulgavam, falavam para outras pessoas. Aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas descreve, um médico historiador que viveu muito tempo com Paulo, andou junto com o apóstolo Paulo, um homem de muita sabedoria. O seu evangelho é um dos evangelhos que mais você percebe que existe uma riqueza no que ele fala no seu vocabulário. E o evangelho, e o Lucas 15, do 11 ao 32, escrito em grego koiné, aleluia, fala, irmãos, o capítulo 15 ele vai nos relatar três coisas: a ovelha perdida, a dracma perdida. Mas hoje nós vamos aqui falar apenas do filho pródigo. Aleluia. O filho pródigo tem tudo a ver com hoje, irmãos. Hoje é dia dos pais. Está aqui meus 3 filhos, me abençoaram com a presença deles, minha esposa, meu netinho. Quero agradecer grandemente os meus filhos, a minha nora, minha esposa, por estarem sempre presentes aqui comigo e nos fortalecendo, porque, irmãos, o fortalecimento da família está na união. Irmãos, quando você tem uma família unida, ninguém pode com ela. É como uma linha. Você pega uma linha de costura, você quebra ela com facilidade. Mas se você pegar essa mesma linha
e colocar várias linhas juntas, quando você vai quebrar, você percebe que tem uma dificuldade grande. E o inimigo, o diabo, irmãos, ele percebe quando as famílias estão dispersas. Quando as famílias, irmãos, existe dentro das famílias conceitos diferentes, quebra de autoridade. Quando dentro das famílias existem problemas, irmãos, reinos divididos, cada um faz o que quer. O diabo, ele percebe, então ele se instala no meio dessas famílias e acaba quebrando princípios, e acaba quebrando amizades profundas ali, acaba deixando mágoas profundas. Vamos ler a passagem bíblica. Lá no capítulo 11, irmãos, diz assim, ó: e disse um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, que é os seus servos, seus funcionários. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava de longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze-me depressa o meu melhor vestido e veste-me. Põe-lhe nele um anel na sua mão, alparcas nos seus pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este filho que estava morto reviveu. Aleluia. E disse-lhe: perdido, e foi achado. E começaram e alegraram-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa e ouviu uma música de danças. E chamando a um dos seus servos, perguntou-lhe: o que está acontecendo por aqui? E ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mata-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás aqui comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Irmãos, aleluia. Aleluia. Pode glorificar a Deus, irmãos, porque hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de segunda chance. Irmãos, glória a Deus.
O filho pródigo, irmãos, ele foi seduzido. O diabo, irmãos, ele tem feito muito na vida das famílias cristãs e muito na vida das famílias do mundo. Isso, tem seduzido muitos jovens. Se você perceber, irmão, dentro das comunidades, existem grandes jovens, muitos jovens sendo manipulados e seduzidos pelas coisas que esse mundo oferece. E essa é uma das maiores funções do diabo, irmãos. Eu sempre estou batendo nessa tecla. A maior obra do diabo foi provar para o homem que ele não existe, porque ele pode atuar na vida das pessoas, porque ele é invisível. Muitas das pessoas acreditam em Deus, mas não acreditam na força que o diabo tem. Você pode pegar 10 pessoas, irmãos, e colocar na sua frente e perguntar para elas: vocês acreditam em Deus? Sim, claro. Como essa luz que está iluminando a gente, eu acredito em Deus. E no diabo? No diabo, mais ou menos. E se você, porventura, falar que alguma atitude de alguém que essa pessoa fez foi manipulada pelo diabo, aí piorou. Porque aí a pessoa fala assim: é muito fácil você fazer a coisa errada e depois colocar a culpa no pobre do diabo. No pobre do diabo, irmãos. Já ouvi muito isso. Irmãos, da mesma forma que Deus existe e o céu existe, o diabo existe e o inferno existe. E o diabo, irmãos, ele usa todas as coisas deste mundo. Quando Jesus estava jejuando no deserto, ele pegou Jesus e mandou Jesus transformar. Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. O diabo, irmãos, ele é ardiloso. Não brinque com o diabo, irmãos. No jovem, não brinque com o diabo. Se tu és mesmo filho de Deus, pega essas pedras e transforma elas em pão. Irmãos, sabendo o diabo que Jesus estava em jejum há 40 dias. Estava com fome, estava com sede, mandando Jesus transformar a pedra em pão. E Jesus fala para ele: olha, não é somente de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo se cala. E depois o diabo pega e leva Jesus lá no monte, no maior monte daquela região, e mostra para Jesus todos os reinos da terra. E aí ele fala para Jesus: olha, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, tá vendo esses reinos da terra? São meus, porque me foi dado, e eu te darei. E um dado momento, Jesus fala para ele que você não pode atentar ao Senhor seu Deus. E no momento de desespero, o diabo chega para Jesus e fala assim: ó, por que você é filho de Deus mesmo? Lança você daqui de cima, e está escrito que aos teus anjos dará ordem, e eles não vão deixar você chegar lá embaixo, eles vão te amparar. Olha isso, irmãos. O diabo é tão ardiloso que ele tentou levar Jesus ao suicídio. Fala para mim se esse camarada, se ele tentou levar o próprio Jesus ao suicídio, imagina nós seres humanos, irmãos. Nós somos mortais. Nós não temos a capacidade de discernimento de Jesus. Jesus estava no corpo humano, mas Jesus era Deus. Jesus estava no corpo humano, mas Jesus já conhecia Satanás de lá. Porque foi Jesus que expulsou ele lá de cima. Então, irmãos, se o diabo ele é capaz de tentar levar Jesus ao suicídio, de tentar levar Jesus a desfazer aquilo que ele tem com o Pai, para se aliar ao diabo contra o Pai, imagina, irmãos, um filho ao seu próprio Pai aqui na terra. Nós somos, irmãos, seduzidos pelas coisas que o diabo tem colocado nas nossas frentes. Hoje, irmãos, uma das maiores coisas que são aliadas do diabo é o smartphone. Você chega num ponto de ônibus, não tem 10 pessoas, tem 11 lá mexendo no smartphone. Você chega dentro de um banco, ninguém mais está olhando para os caixas, é todo mundo no smartphone, irmãos. Você chega em qualquer lugar, em qualquer lugar que você for hoje, as pessoas estão lá, irmãos, assim, ó, recebendo mensagens subliminares dos textos, dos vídeos. A mente da gente, irmãos, você acorda de manhã, toma café e sai. Quando você volta é 3 horas da tarde. Você não está mais vendo a hora passar. De tanto que nós somos bombardeados pelas mensagens subliminares que o diabo tem colocado na nossa frente. Irmãos, o diabo hoje ele tem a internet, tem a televisão, tem as rádios, tem o poder, tem a mulher. Naquele tempo não tinha, só tinha mulher. Então o que ele fazia? Ele
fazia com que as mulheres fossem o instrumento dele. Derrubou Sansão, derrubou Davi, derrubou até uma Salomão no final dos seus dias, porque tinha muita mulher, começou a fazer o desejo dessas mulheres e não fez o que era bom aos olhos de Deus. Um homem, irmãos, que tinha 700 concubinas, morreu sem ter contato com a quantidade de mulher que ele tinha no harém dele. Então, irmãos, hoje em dia, nós temos as nossas periferias, nós temos as pessoas das comunidades. Imagina, irmãos, esses jovens, que muitas das vezes são criados somente pelas mães, que os pais estão presos, os pais não estão lá para trazer uma correção. Eles observam ali dentro daquelas comunidades as pessoas que passam drogas, as pessoas que fazem coisas erradas, prosperando. E isso, irmãos, é uma forma que o diabo usa para manipular e para seduzir esses jovens. E esses jovens acabam por sendo seduzidos, porque, irmãos, muitas das vezes a gente que tem nosso salário, tem nossa casa, temos uma vida tranquila, acordamos de manhã, nós temos a nossa pasta de dente, nós temos o nosso café, nós temos a nossa manteiga, nós temos os nossos frios, nós temos uma vida boa, irmãos. Nós abrimos a geladeira, nós não vemos nem a claridade da geladeira, muitas das vezes, porque de tanto alimento. Oh, grande Deus, aleluia, muito obrigado, abençoe o Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido de tudo, Pai. E muitas das vezes, irmãos, nós temos o nosso trabalho. Irmãos, olha para mim, um garoto como eu já estou aposentado. Uma maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos acordando, tomando o nosso café, e muitas das vezes nós acordamos de manhã chateados. Às vezes está um frio, às vezes o sol não sai, o sol está com frio. Às vezes uma chuva já é motivo suficiente para nós acordarmos de manhã tristes. E de uma certa forma, até um pouco depressivos, momentaneamente. Agora você imagina uma pessoa que acorda de manhã, irmão, não tem pão, não tem manteiga, não tem café, não tem gás. Tem gente, irmãos, por incrível que pareça, pode você não acreditar, mas tem pessoas que acordam ainda hoje de manhã e vai fazer o seu café no fogão a lenha. Não fogão a lenha de chácara com piscina. Eu estou falando lá na comunidade, o camarada não tem gás para pôr na casa dele. Ele pega uns 4 pauzinhos, põe lá e bota fogo num pedaço de panela velha lá e faz o café dele. Você imagina, irmãos, essa pessoa, ela acorda de manhã, aí ele começa a ver todas as coisas do mundo. O diabo, para pegar uma pessoa dessa, é uma presa fácil. Um jovem desse é uma presa fácil. Da mesma forma que esse jovem aqui, irmãos, tinha tudo à sua disposição. O pai dele era um fazendeiro. O pai dele era um fazendeiro e mesmo assim, ele observando, porque ele ia de vez em quando na cidade, ele observava tudo que tinha lá. Mas como ele tinha que trabalhar, e o pai dele também tinha que trabalhar, e ele não tinha os bens dele na mão, ele não tinha como usufruir de tudo aquilo. Então ele chega pro pai dele e fala assim: pai, ó, pega, eu quero a minha parte da fazenda, certo? Me dá a minha parte da fazenda. E o pai pegou e falou: tudo bem, você quer? Foi lá e pegou e dividiu, pegou tudo que ele tinha, tá aqui, ó. Essa é a sua parte. Irmãos, o irmão que ficou chateado, ele pode até ter ficado chateado. Ele tinha o direito de ficar chateado. Mas a parte dele da fazenda, o pai também deu. Tá escrito aqui, ó. E repartiu por eles. O pai não pegou a fazenda e pegou só a parte dele e deu. Não, ele repartiu a fazenda por eles. Então cada um ficou com a sua parte, cada um recebeu a sua parte. Aquele filho que saiu e desperdiçou toda a sua parte lá, e viu que começou a comer bolotas de porco, e falou assim: meu pai, os seus animais comem melhor do que eu estou comendo hoje. Eu vou me arrepender, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar a casa do meu pai, e vou falar para o meu pai assim: meu pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus e contra ti. Misericórdia. E eu quero, pai, que o Senhor me receba de novo, mesmo que o Senhor não me receber como filho, mas me receber como um servo, como um empregado do Senhor. Mas ele imaginava que o pai ia chegar e receber ele como um empregado, como um servo dele ali. Mas quando ele chegou, o pai se alegrou tanto. O pai se alegra tanto que o pai abraça ele, pega a melhor túnica e coloca nele, a melhor sandália, pega um anelzão de ouro e coloca no dedo. Meu filho não vai ser servo, meu filho voltou para minha casa.
E é desse jeito, irmãos, que Deus faz quando uma pessoa que abandonou a sua fé, que está no mundo sim, irmãos, que está vivendo essas maravilhas que o mundo oferece momentaneamente, se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, no céu os anjos fazem festas. Aleluia! Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de segunda chance. Irmãos, quem é a favor da segunda chance? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Quem é a favor da segunda chance aí? Irmãos, eu sou a favor da segunda chance porque eu já recebi várias segundas chances. Aleluia. E só quem não recebeu a segunda chance não é a favor da segunda chance. Irmãos, eu sempre falo, Deus olhou do céu e viu na terra e não viu um justo sequer. E nós, irmãos, nenhum de nós somos justos o suficiente para Deus. Mas o sangue de Jesus derramado na cruz nos resgata de irmos para um lugar terrível chamado inferno. Nos une, nos reconcilia com o Pai. Nós fomos reconciliados ao Pai através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. E hoje nós temos direito à salvação graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Glória Calvário. a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter feito esse sacrifício, ter obedecido o Pai e ter feito esse sacrifício. Irmãos, Aleluia. a princípio, irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer, quando nós estamos, irmãos, vivenciando um erro, você, irmãos, como eu, nós podemos cometer erros na vida, sim. Da mesma forma que o filho pródigo foi, irmãos, ele conheceu as meretrizes, pegou o dinheiro suado do pai, gastou todo o dinheiro que ele tinha com meretrizes, com bebidas e tudo que não prestava mais. Eu acredito que não usou droga porque não tinha. Mas, irmãos, ele estava cavando, ele estava dentro de um poço. A primeira coisa que ele fez, irmãos, parou. Ele parou, ele teve um momento de reflexão. Ele parou e observou. Não tinha mais dinheiro, estava trabalhando para um outro fazendeiro, da mesma forma que trabalhava para o pai, só que para o fazendeiro, irmãos, ele estava comendo do que o fazendeiro dava para os porcos. Ele estava comendo o que estava sobejando dos porcos. Muitas das vezes, irmão, nós estamos no mundo aí fora, nós estamos comendo do que sobra aí fora. Nós estamos comendo do que sobra aí no mundo. Verdade. Sendo que nosso Pai que está no céu é dono do ouro e da prata, é dono de tudo que existe nessa terra, irmãos. Nós somos filhos de Deus, o Deus construtor do grande universo. O grande arquiteto do mundo é o nosso Pai. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, nós não queremos entender dessa forma. Porque muitas das vezes a gente está numa situação de dificuldade, de vulnerabilidade, e nós ainda temos orgulho no nosso coração. Nós somos às vezes orgulhosos. O filho pródigo, irmãos, ele pensou, ele parou e observou, não. Eu lá na fazenda do meu pai, eu comia muito melhor, os bichos da gente comiam melhor do que eu estou comendo aqui. Eu vou gritar, Pai, pequei contra os céus e contra ti, me perdoa. E aí muitas das vezes, irmãos, é isso que Deus espera da gente. Muitas das vezes, irmãos, é o que Deus espera da gente. Muitas das vezes, irmãos, a gente está numa situação difícil, mas a gente não quer assumir que a gente errou. Muitas das vezes a gente está numa situação difícil que nós mesmos nos colocamos, e muitas das vezes a gente não quer dar braço a torcer. Ah, eu vou voltar lá com o rabinho entre as pernas. Desculpa, tá, irmãos, a palavra, tá? Ah, eu vou voltar para a igreja com o rabinho entre as pernas. Eu saí de lá para tentar ganhar minha vida aqui fora, como empresário, como empreendedor, como político, né? Muitas das vezes, irmãos, a gente está na igreja e muitas das vezes você vai tentar a sorte. Ah, não, pastor, eu tô saindo fora porque agora eu vou virar empreendedor, eu vou virar músico, vou gravar meu disco, agora eu tô com 3 empresas aí, e às vezes não dá certo, irmão. E qual é o problema de você se arrepender?
Verdade. E qual é o problema de você vir ao arrependimento, irmãos? Glória a Deus. Se você é um desses filhos pródigos que está no mundo, meu irmão, hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia da segunda chance para você, meu querido. Aleluia. Deus está falando no meu coração que Ele quer reatar com você. Ele quer que você venha ao arrependimento esta noite, meu querido. Glória a Deus. Que da mesma forma que aquele filho pródigo percebeu que ele estava comendo bolota dos porcos, você tem que compreender que hoje você está comendo bolota dos porcos. Uma vez, irmãos, aquele cantor Lázaro disse numa entrevista que ele estava no avião. Ele estava no avião e ele estava consumindo tanta droga, tanta bebida, que chegou ele começou a ter um lapso no coração. Ele falou que quase viu Deus. Ele falou: meu, o que eu estou fazendo aqui? Eu era na igreja, eu tocava, eu cantava na igreja. O que eu estou fazendo no meio desse povo? Esse povo aqui, eu não pertenço a esse mundo. Irmão, nós cristãos, nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós não pertencemos a este mundo. Não adianta você querer um caminho alternativo, irmãos, para a glória, sendo que a nossa glória está com Cristo. Aleluia. Não adianta você que tem uma voz bonita que quer cantar para o mundo, música secular. Você tem que cantar para Cristo. Se você tem um chamado, fique dentro do seu chamado, abençoado. Não saia para se aventurar como esse filho pródigo fez. Porque muitas das vezes, irmãos, o diabo coloca no nosso coração um orgulho que tão grande, que às vezes você morre sem conseguir alcançar o perdão de Deus por causa da sua ignorância, por causa que você não consegue se humilhar mais para Deus. Porque o diabo tem semeado no seu ouvido que você vai voltar para a igreja com a rabinha entre as pernas, você vai, as pessoas vão zombar de você, as pessoas vão falar de você. Irmãos, não importa quem for falar de você, a pessoa que for falar de você, irmãos, porque você está voltando, porque você está pedindo a segunda chance, são pessoas que se acham santos o suficiente, que eles nunca erraram. E essas pessoas, irmãos, estão mais com o pé dentro do inferno do que você mesmo que está no mundo. Não pense dessa forma, irmão. Acredite nessa narrativa do filho pródigo. Porque o filho pródigo, irmãos, ele estava cavando um poço. Chegou um momento que ele parou. Ele parou de cavar o poço. E ele teve um momento de reflexão. E ele parou, ele falou: não, eu vou pedir perdão. Irmãos, a palavra de Deus fala em Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. A pessoa que encobre as suas transgressões não prospera, irmãos. Quando você está no erro e você não reconhece o seu erro, você não vai prosperar. Você não tem como prosperar, porque tudo que o diabo te oferece com uma mão, ele tira com a outra. Verdade. Irmãos, aquele jovem pegou toda aquela fortuna do pai dele e gastou rapidamente com as meretrizes, com a vida de extravagância. Mas ele teve um momento de reflexão e ele parou. E ele pensou: puxa, eu estou trabalhando para esse fazendeiro aqui, estou comendo o que sobra dos porcos. Os meus porcos lá da casa do meu pai comem melhor do que esses porcos aqui. E o servo do meu pai não come sobra de porco. E eu vou chegar lá, vou falar: pai, eu peguei contra os céus e contra ti, me perdoa. Me aceita como um servo, como um trabalhador seu. Mal sabia ele que o pai dele, quando ele chegasse ali, o pai dele ia receber ele como um príncipe. Glória a Deus. Porque você, meu irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor, você é um príncipe para Deus. Aleluia. Você, minha irmã, que está afastada do caminho do Senhor, você é uma princesa para Deus. Aleluia. Você, meu irmão, que está afastado do Senhor, não deixe que o inimigo soe no seu ouvido, que você não tem mais jeito para você, que para você já é o final, que ninguém mais vai acreditar em você. Irmão, você é príncipe, você é princesa do Senhor. E Deus, irmãos, está ansioso para que você venha ao arrependimento, para que Ele possa te perdoar e para que você possa voltar a ceiar na mesa do Pai. Glória Aleluia! a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcança a misericórdia de Deus. Aleluia. Irmãos, aquele
que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcança misericórdia. Irmãos, o filho pródigo, ele, estou errado, fiz errado. Eu não estou errado, gastei o dinheiro do meu pai todinho com isso, com essas meretrizes. Irmãos, a primeira coisa que ele fez, reconheceu o erro dele. Reconheceu o erro dele e deixou o erro. Quando ele chegou diante do pai dele, ele olhou: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Me perdoe e me aceita como um dos seus criados. Mal sabia ele, irmãos, que quando você confessa suas transgressões e as deixa, você alcança a misericórdia. E ele alcançou a misericórdia. E para aquele pai foi o melhor dia do ano, irmãos, porque uma ovelha que estava perdida, ele conseguiu reatar. Aquela dracma estava perdida, ele voltou a achar. Aleluia. Aquele filho que estava perdido, ele voltou a se encontrar com o pai. Aleluia. E o que ele fez? Ele mandou matar um boi e fez uma grande festa para mostrar para aquele filho que ele era importante. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. E você imagina aqueles dons que Deus tinha te dado. Tudo aquilo que Deus tinha te dado, irmãos. Tudo aquilo que você tinha quando você estava nos caminhos do Senhor. Tudo aquilo que Ele tinha te dado. Ele está ansioso para te devolver. Glória a Deus. Ele está ansioso, irmãos, para te devolver aqueles dons que você tinha maravilhoso. Que quando você louvava, as pessoas choravam. Quando você verbalizava, as pessoas se rendiam. Aleluia. E hoje, irmãos, através do inimigo, ele te seduziu, ele te levou, como esse filho pródigo, a viver como um itinerante nas ruas, como uma pessoa vivendo de dia em dia. Pegou o dinheiro do pai, torrou todo o dinheiro do pai, com meretriz, e você, não importa o que você fez, o importante é que quando o pai te ver novamente, ele vai fazer uma grande festa para você, meu irmão. Aleluia. Irmãos, Deus está ansioso para você se render ao Espírito Santo. Glória a Deus. Que esta palavra venha tocar profundamente no teu coração e que você venha se render para o Espírito Santo. Não deixe, irmãos, essas palavras que soam no seu ouvido, que você não é importante para Deus. Não importa se você está numa calçada. Não importa, irmãos, se você está como um morador de rua. Não importa, irmãos, o que você fez. Se você confessar os seus pecados a Deus, Ele é bom e justo para te perdoar e te fazer novamente ser inserido como ovelha de Deus. Aleluia. Irmãos, lá em 1 João 1,9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Aleluia! Que Deus maravilhoso é esse, irmãos? Ele está ansioso para te perdoar de toda a injustiça que foi cometida com você. Irmãos, eu peço para que a igreja se levante em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar para você aí do outro lado. Que está, não importa o problema que você teve. Não importa se foi problema com a igreja. Não importa se foi problema familiar. Não importa se foi uma perca. Se você perdeu uma mãe, um pai, um filho, uma esposa, um marido. Não importa qual foi o motivo da sua perca que te afastou dos caminhos do Senhor. Essa noite é noite de segunda chance, meu irmão. Aleluia. Aproveita essa segunda chance que Deus está te dando. Se reconcilie com o Senhor novamente. Os céus vão estar em festa. Se você reatar com Jesus, irmão, você vence, você ganha. E todas as pessoas que estão ao seu redor vão ser beneficiadas por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Não permita, irmãos. Não permita que o diabo sonhe no seu ouvido. Que você vai retornar acabado, destruído e derrotado, negativo. Ele que é um derrotado, acabado e destruído. Você não, irmão. Você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus está pronto, irmãos, para te acolher novamente. Aleluia. Aleluia. Só basta você dizer assim, eu quero. Aleluia. Eu quero. É só você falar assim, Senhor, eu pequei contra ti. Pequei, Senhor, contra ti.
Ó Senhor, volta a fazer morada no meu coração. Volta a ter comunhão comigo, ó Pai. Ó Abba, volta a me amar. Volta a ter comunhão comigo, meu Abba. Aleluia. Faz de novo comigo o que o Senhor fazia anteriormente. Quando eu louvava, quando eu tocava, quando eu cantava, quando eu profetizava em Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Existem muitos filhos pródigos aí nesse outro lado. Existem muitos filhos pródigos que foi ganhar sua vida lá fora, mas deu errado, irmãos. Glória a Deus. Basta você reconhecer o seu erro, que Deus está apto e pronto para te perdoar. Está pronto para te inserir novamente no corpo. Aleluia. Porque você está fazendo falta, meu irmão, minha irmã. Vocês estão fazendo falta no corpo de Cristo. Vocês estão fazendo falta no corpo de Cristo. Aleluia. Não importa, vocês veem que sempre vai ter um irmão que vai chegar lá e vai falar assim: ô pastor, eu sempre estive aqui com o senhor e o senhor nunca fez uma festa para mim. Agora esse irmão aí que saiu, voltou, o senhor faz uma festa aqui na igreja para ele. Não importa, irmãos, essas pessoas sempre vai ter. Mas não se preocupe com isso. Se preocupe, irmãos, que no céu haverá festa. Porque você está se arrependendo. Aleluia. Você está arrependido. E Deus é poderoso para te perdoar. E te purificar de toda injustiça. Aleluia. Eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar por você essa noite. Para que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada novamente na tua vida, meu irmão. Porque hoje é dia de segunda chance. Aleluia. Glória a Deus. E existe uma nobreza muito grande, irmãos, no perdão. Por isso que Deus é nobre, porque Ele está pronto para te perdoar. Existe a nobreza em reconhecer que está errado, mas existe uma nobreza maior em perdoar. Aleluia! E Deus, Ele é muito nobre e Ele está pronto para te perdoar, irmão. Basta você falar, basta você clamar. E Ele está pronto para te ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, neste lugar. Senhor, eu te peço, meu Pai, para que o Senhor venha perdoar os pecados dessas pessoas, para que o Senhor venha inseri-los novamente, Senhor, no corpo de Cristo. Senhor, venha fazer morada nos seus corações. Fecha a boca do inimigo onde quer que eles estejam, Senhor. Abençoa suas vidas, abençoa suas famílias, ó Pai. Ó Senhor, arranca, Senhor, do caminho dessas pessoas as pedras de tropeço, Senhor. Ó Senhor, não deixa que o diabo, Senhor, tenha mais legalidade em vossas vidas. Senhor, segue o inimigo, Pai, para que ele não enxergue mais essas pessoas, para que eles possam se reerguer, se fortalecer diante da Tua presença. E que o Teu nome seja honrado e glorificado em todas essas pessoas. Abençoa todos eles em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Seja glorificado o Pai, o Filho e o Espírito Santo na vida de todos vocês. Irmãos, tenha uma semana maravilhosa, tenha uma semana abençoada. Eu quero falar para você, pai. Eu quero falar para você, filho. Você que está longe do seu pai e você que está longe do seu filho, pegue o seu telefone e ligue para o seu filho. Pegue o seu telefone e liga para o seu pai. Não deixa, irmãos. Não deixa que isso seja tarde. Não deixa que seja tarde. Porque eu já tive mãe que morreu, que faleceu, meu pai que faleceu, meu irmão, meus dois irmãos que faleceram. O hoje você pode, amanhã você não sabe. O dia de amanhã pertence a Deus, irmão. Pega o telefone e liga para o seu pai, liga para o seu filho, liga para a sua esposa, liga para quem que estiver longe e brigado. E reate essa amizade. Porque isso aí você vai estar pisando na cabeça do inimigo. Porque o inimigo, ele semeia a contenda, ele semeia o problema e ele sai. E quando você faz isso, você pisa na cabeça do inimigo. Amém? Vamos abençoar os pais hoje? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa todos os aniversariantes desta noite e abençoa também, papai querido, a todos os papais do Brasil e do mundo, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha dar longanimidade, que o Senhor venha dar saúde e prosperidade na vida de todos eles. Prosperidades espirituais. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Pai querido, para que o Senhor venha inserir, Senhor, todas essas pessoas no Teu reino, Pai. E que o Senhor não deixe que o inimigo venha tirar nenhuma dessas ovelhinhas das Tuas mãos, ó Pai querido. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha dar uma semana abençoada para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora todos levantem a mão para nós darmos a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana.